com o ceboleiro itabaianense. Doutor Felipe, seja bem-vindo. É Felipe Cortes ou Cortes? Cortes. É Cortes. Mas eu acho bonito das duas formas. Então o senhor nem liga, nem corrige, né? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui na nossa TV Atalaia. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Cumprimentar toda a equipe da TV Atalaia. É com alegria dizer que é a única emissora do Estado que permitiu apresentar todos os meus livros. Então, desde o primeiro livro que eu lancei em 2008, pela Universidade Federal do Sergipe, divulguei aqui. O livro de 2017 também divulguei aqui. Que bacana. E agora os meus outros dois livros também. Então, a editora, agradeço o espaço democrático, que é assim que tem que ser. Antes da gente começar a falar da sua trajetória, vamos falar sobre a vaga PCD nessa disputa do quinto, doutor Felipe. Perfeito. Foi um avanço para a advocacia, porque a seccional Sergipe passou a ser referência no Brasil com a inclusão aí da vaga PCD. Perfeito. Eu sou doutor em Direitos Humanos, estou fazendo pós-doutorado em Direitos Humanos na Itália. Minha linha de Direitos Humanos, então não tem como não reconhecer esse grande avanço, até porque o Brasil é um país de assimetrias e de injustiças sociais. Então, existem várias maneiras de corrigir essas injustiças e o Judiciário tem um dever de corrigir essas injustiças e a vaga PCD é uma dessas maneiras, dessas formas. Né? Nós precisamos lutar buscar a justiça social, buscar a igualdade, buscar a dignidade do cidadão. A advocacia é a alma da lei, esse grande instrumento de defender a dignidade do cidadão. Sem sombra de dúvida, a vaga PCD, ainda mais para um autista, sou o primeiro candidato autista do Estado de Sergipe, na história do Estado de Sergipe, a disputar essa vaga e, se eleito ao final, seria o segundo desembargador autista do Brasil. Sim. Já tem um? Tem um bem recentemente possado em Santa Catarina, no Brasil, e se eu for escolhido ao final, serei o segundo do Brasil. Como foi a descoberta do autismo? Através da minha filha. Minha filha tem há alguns anos, a gente está na luta, foi detectada, com atraso inclusive global, muito difícil, autismo, TDAH. Várias terapias são feitas, então a partir da minha filha foi feito um dos exames é o genético. Além do autismo, eu tenho a síndrome rara, Very-Brady. E através daí o geneticista ele indicou, vamos fazer essa avaliação também nos ascendentes. E foi detectado em mim a mesma mutação no mesmo lugar. E a partir daí foram feitos vários exames, são feitos vários exames de psicólogo, Eu fiz toda uma bateria exaustiva de exames e foi detectado, inclusive, a mesma coisa da minha filha. E a partir daí eu comecei a me cuidar, assim, como nesse quadro de saúde, que eu passei 40 anos tendo os mesmos sintomas e na garra e na luta, graças a meu pai, que eu estou aqui. Meu pai era médico, muito conhecido, doutor Juscelino Farias, urologista, muito querido no estado. E se não fosse meu pai, até me emociona, eu não estaria aqui. Era um amigo, vítima de Covid, e foi quem incentivou toda a minha vida, inclusive na parte jurídica, inclusive a tese de doutorado que eu não ia fazer, foi ele que me incentivou. Então, assim, sou muito grato a Deus, muito grato ao meu pai, tudo que a vida me oportuniza. Esse quinto constitucional é mais uma oportunidade, Por que não? Por que não sonhar? Como um amigo que estava até pouco aqui atrás também se manifestando, Sim. Por que não sonhar? Verdade. Agora, doutor Felipe, o senhor passou quanto tempo sem o diagnóstico do autismo? 40 anos. 40 anos, né? 40 anos. Que nem o desembargador de Santa Catarina, inclusive, coincidentemente. Ele foi quase praticamente a mesma idade que eu tenho. E ele descobriu também como adulto. Então, várias pessoas têm, o autismo sempre existiu. Sempre existiu, tem várias pessoas no mundo todo que têm, e o diagnóstico enfim, eu passei a vida toda com as características, sofrendo, mais menos graças a meu pai, sem saber do diagnóstico formal, até porque a medicina está mais evoluída agora, Sim. Então, sou muito grato a Deus, muito grato ao meu pai, aos professores da universidade, que quando eu tornei público, todos me deram grande apoio, amigos, e é isso, nós somos muito gratos, nós na vida temos sido muito gratos a Deus e nada mais bonito, e eu vejo isso também na advocacia, nada mais bonito do que servir. Essa é uma grande lição que o nosso Deus nos ensinou há 2000 anos atrás, e a advocacia é esse instrumento de servir. Aliás, a advocacia vem de advocar e quer falar pelo outro. É uma profissão nobre que permite você trazer o sentimento social, da realidade social, para os meios de solução de conflitos, que o judiciário é um desses meios. É um dever do judiciário implementar a justiça, realizar essa pacificação social, concretizar, consertar os problemas, corrigir os problemas. A advocacia é um instrumento grande para isso, grande.
Não é à toa que a Constituição de 88 colocou que é a função essencial. Não é porque está na Constituição. A Constituição fez uma obrigação, foi um dever do Constituinte fazer esse reconhecimento histórico. Sim. E por que ser candidato, doutor Felipe, ao 5º? Eu, na minha vida, já assumi vários papéis, né, várias profissões. Tenho a minha pesquisa, tenho 4 vídeos, não sei se eu posso mostrar aqui. Sim, claro, fique à vontade. Deve. Ia ficar com raiva se o senhor não mostrasse. Esse primeiro livro, eu divulguei até na TV Atalaia na época, quando lancei na editora UFES. Sim. É o primeiro livro na história sobre as EDIs do TJ. Sim. Sobre os processos específicos do tribunal. Eu sou especialista, foi o primeiro livro, a bolsa de pesquisa que eu fiz, e eu lancei na UFES. Tá? Sim. Eu sou um especialista. Esse segundo livro foi sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu sempre analiso jurisdição, tá? Tribunais, ou aqui ou do Supremo. E eu também divulguei aqui na TV Atalaia, 2017, tá? E foi divulgado até no Supremo, eu tenho carta de Alexandre Moraes, está até no meu Instagram, do STJ. Foi muito bem recebido lá, está nos arquivos lá do Supremo. E ele ajudou a ter mais rapidez nos processos do Supremo. Esse terceiro livro meu aqui, quando eu entrei no mestrado de Direitos Humanos, já fui para a democracia. Como conectar justamente, que muitos colocam, e eu já sempre defendi, o Estado com a sociedade. A sociedade tem que ser conectada com o Estado, não pode ser algo apartado, inclusive o judiciário, como uma parte do Estado, não tem que ser separado da sociedade. E o advogado é uma ponte essencial para essa ligação. E esse livro trata justamente sobre plebiscito e referendo, e eu conecto isso. E esse último livro meu, que foi graças a ele que eu fui selecionado para o meu pós-doutorado, eu sou o único aqui no Brasil, na verdade tenho eu e mais 2 colegas do Brasil que fazem parte desse doutorado. E eu faço na Itália, tem toda a Europa discute, eu sou um dos integrantes de 20 alunos. E ele é sobre a lei da anistia, é o livro mais atualizado sobre a lei da anistia. E ele, justamente, de 79, é o livro único no mundo que está em português e inglês. E o papel, nesse tema, a advocacia teve um papel essencial. Porque essa lei, uma das coisas que ela fez foi perdoar os militares pela morte e desaparecimentos forçados. Então aqui é um livro inédito, com vários dados inéditos. Então eu tenho essa parte acadêmica, mas eu já fui assessor do governo Deda, no começo da minha atuação profissional em 2009, como na subsecretaria do governo. 2 coisas que eu ajudei a fazer foi tanto as sugestões que eu dei foram concretizadas, as usinas eólicas que aí tem, quanto a questão do teatro lá no centro. Eu também participei nessa construção. Além disso, eu fui para o Ministério Público, fui servidor do Ministério Público, fui advogado da comissão. Desde aquela época, eu fui da Comissão de Constitucionais por três gestões diferentes, que eu cumprimento Henrique Clay, cumprimento os demais, o presidente Eduardo Daniel e os outros presidentes da OAB, que também possibilitaram. Além disso, eu fui do Ministério Público, servidor concursado, Lá trabalhei com Maria Eugênia Deda, Márcia Aquino, Dr. Djaniro Jonas, os mais renomados promotores conhecidos, e trabalhei em mais de 5 mil processos. E fui fundador do Sindicato de Servidores do Ministério Público, o primeiro coordenador jurídico, fiz o estudo para fundar o sindicato. Saí de lá, eu passei em concurso para Procurador do Socorro, estou há 10 anos, sou filiado à Associação Nacional, à Associação Estadual, então eu tenho muito isso em mim, em servir o outro, eu tenho isso em mim, é meu. Toda essa bagagem, ela é importante para o perfil do próximo desembargador, essa bagagem de vida e profissional. Mas você tocou em um ponto fundamental, que é servir ao outro, né? Servir. Como seria, doutor Felipe, como desembargador? Seria realmente um desembargador com perfil parceiro do advogado, que vai realmente acolher a advocacia no seu gabinete? Foca, uma coisa que eu sempre reflito comigo, nós somos pessoas, independente dos trabalhos. As pessoas têm suas qualidades e virtudes e assumimos papéis sociais. Eu, como pessoa, eu já trago em mim essa virtude de servir. Isso eu aprendi na minha casa, aprendi com a vida, até com o meu diagnóstico, que para estar aqui eu tive que resistir a muitas coisas, muitas características, inclusive a ecolalia é o pior. Então a minha vida me ensinou a ter essa resiliência e esse respeito, essa humildade. Foi a vida que me ensinou. Então isso eu levei para todos os trabalhos que eu tenho e vou levar também para a profissão de desembargador. Ser desembargador é ouvir o outro. Um desembargador justo, uma postura de um juiz justo, ele não se faz sem ouvir a advocacia. Por que isso? E queria tocar também, um colega que me antecedeu falou da Constituição de 34, mas quem reafirmou o papel do Guito mais ainda foi a Carta de 88. E a Carta de 88, como a de 34, assim fizeram por quê? Por quê? A advocacia, ela teve um papel fundamental na República e tem um papel fundamental na República, na democracia e de resistência, principalmente nos momentos de autocracias que nós passamos. O último, tanto na época do golpe de Estado de Getúlio, quanto
de 64, no golpe de 64, que esse livro meu aborda muito bem isso. Então, a advocacia é a primeira e a última pilar de resistência da humanidade. Ser advogado, a Constituição, por isso, tem essa obrigação de reconhecer esse papel da advocacia. E Felipe, desembargador, vai ser respeitar a advocacia, porque respeitar a advocacia é respeitar a história da nossa sociedade. Essa é a minha consciência. E é através do diálogo. Eu sempre trabalho muito com diálogo. Sempre trabalhei muito com diálogo. Porque eu aprendi isso em casa, aprendi isso com a vida. Você só faz um juiz imparcial, e eu falo muito isso nas minhas entrevistas que eu estou conseguindo dessa semana. O juiz imparcial, ele só se faz após ouvir todas as partes. Esse é um compromisso que eu assumo, porque nada pior do que um juiz que se antecipa antes do momento legal pertinente. Isso é um desrespeito ao advogado. Então, o juiz imparcial, ele tem que ouvir ambas as partes, tem que analisar o processo com imparcialidade, com paciência, num momento adequado. Ouvir, porque o direito justo se faz no diálogo, pela análise dos debates, e inclusive essa é a linha de pesquisa, que eu chamo de deliberação substancial. Então, a democracia se faz através do diálogo, não se faz de uma forma unilateral. Essa é a posição de Felipe Pessoa, essa é a posição de Felipe Procurador, e certamente será de desembargador. Porque desembargador, quanto mais poder você tem, mais dever você tem de servir. Mais dever você tem de ter essa postura de humildade, de colaboração, de construção com a sociedade. Como é que o senhor observa a campanha do 5º? Sua avaliação? Essa campanha é uma campanha diferente, né? No contexto que estamos, até porque é um contexto de tecnologia diferente, mais pessoas estão concorrendo, né? Um contexto pluro, só a questão de ter vagas já torna um processo diferente, já é um avanço, mas uma campanha acirrada. Mas, como diz a democracia, quanto mais disputa, melhor. Eu me vejo nesse sentido, eu gosto de democracia, eu sou um especialista em democracia e Constituição e jurisdição. Então, quanto mais disputa, mais compromisso firmado, né? Isso. Então ele tem ali a palavra dele, a promessa dele vai ter um peso no final. Exatamente. E nesse contexto eu queria apontar o que eu falo com todos os advogados e todos os 9.600 colegas que nós entramos em contato, individualmente. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, entramos em contato com todos. Peço a vocês que estão assistindo que olhem o seu WhatsApp, olhe sua caixa de entrada ou spam, que lá tem um e-mail do Dr. Felipe ou um WhatsApp ou com quem nós falamos pessoalmente. Que duas coisas basicamente que eu falo de eixos, de reflexão. Primeiro, de 3 em 3 anos nós estamos acostumados, isso é um hábito, e o hábito leva a posturas, né, de nós todos. Temos que nos policiar do hábito. Nós temos o hábito como advogado de voltar para a direção da OAB. Certo. Mas essa eleição não é eleição para a direção da OAB. Colegas, essa eleição é eleição para desembargador. É um estilo de eleição diferente. Nós todos temos uma responsabilidade, mais com direito, Foca, é uma responsabilidade muito grande de bem escolher um desembargador, com a postura democrática. Não só com conhecimento técnico, que é importante, mas com a postura de compromisso democrático. Tem muita gente misturando aí, achando que essa eleição é como se fosse uma eleição da ordem. No estilo da campanha, parece, eu enxergo, no estilo da forma de se fazer sua campanha, é como se fosse candidatos no estilo, com todo o respeito, como se fosse o estilo da ordem. Não é. A campanha, nós temos que demonstrar, quem tem conhecimento, que é o que diz a Constituição, quem tem notório saber jurídico e reputação legal. O que é que diz a Constituição, que está aqui? A nossa base, que todo magistrado, que tem que ser a proposta base, todos, e eu não vejo quase ninguém falar. A Constituição, a proposta de todo magistrado é essa aqui, aí, cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição. Então, nós todos temos que ter esse compromisso. Por que o senhor acha isso? Que o clima da campanha é como se fosse uma disputa da OAB? Não é em relação a pessoas, né? Sim. Independente isso eu digo independente de gestão, tá? Seja dessa, da anterior, não é da gestão, nada a ver com a gestão atual. É o estilo de falar, é o estilo de colocar, né? Porque nós temos que focar, e aí respondendo a sua pergunta, que eu estava complementando, o que é principal é que nós provemos que temos notório saber jurídico e reputação ilibada. São os requisitos da Constituição. Então, toda a sua proposta, ou suas propostas, tem que demonstrar isso. Né? O colega muito bem colocou há pouco, não tem uma proposta de plano de saúde, né? Porque realmente não tem a ver com reputação ilibada ou notório saber jurídico. Esses são os requisitos constitucionais. E esse compromisso com a sociedade. Você tem que ser um desembargador que realmente entenda que o Estado está a serviço, o Estado é um mecanismo de concretizar políticas públicas. O Estado tem que estar a serviço da sociedade. E a advocacia é esse grande mecanismo de servir a sociedade. E uma curiosidade aqui para trazer, que eu vou repetir hoje na sabatina da OAB. Não é à toa que nossa instituição chama-se Ordem dos Advogados do Brasil.
Lá no nome tem um lema da República, que é Ordem e Progresso. Então, é Ordem dos Advogados, porque é um instrumento que não é apenas uma associação liberal, é uma associação de classe que busca trazer os valores da República para a sociedade e defender os valores da República para a sociedade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E o que eu falo para os colegas, tenha coragem, vote em quem você acredita que preenche esses requisitos, que tem uma postura democrática, uma postura de advogado, né? Ainda que seja advogado, mas também seja professor, e ainda que seja advogado e tenha feito concurso público, não importa. O principal é você ter uma postura de advogado. E qual é a postura de advogado? De respeitar a Constituição, de valorizar os advogados também, de valorizar as prerrogativas, de valorizar, por exemplo, o direito à verba alimentar, que é a verba da nossa família. O honorário não é só nosso, é da nossa família. É respeitar a sociedade, é ouvir o advogado, é ter realmente um gabinete aberto, é ter uma análise crítica da IA, inclusive. Sim. Eu fiz, não sei se eu posso falar mais um pouco. Sim. Nós temos aulas mensais lá na pós-graduação na Itália, online. E eu fui um dos responsáveis por falar em toda a Europa desse tema da IA. Na Europa, tem uma preocupação muito grande com o avanço da IA. A IA tem que ser usada. E essa preocupação tem que vir para o Brasil, tem que vir para o tribunal aqui em Sergipe. Doutor Felipe, como é que segue o senhor lá nas redes sociais, Felipe.c.menezes, Felipe com I, Felipe.c.menezes. Então tá aqui, ó. Tá aqui o arroba dele, @felipe.c.menezes. Isso, como tá aí? Menezes. Isso.